Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de geografia. O que é um climograma? Um climograma é um gráfico sobre um regime pluviométrico, regime de chuvas e de temperaturas de uma região. Ou seja, mês a mês, a gente vai ter uma escala que se chama regime pluviométrico de chuvas, relacionado totalmente à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a tendência de elevação desse vapor d'água. Claro, vai depender das condições de superfície. Não é só a temperatura alta que vai fazer chover. No deserto, então, choveria toda hora. Uma temperatura absurda. Só que não tem condições de superfície no deserto para que a gente tenha evaporação, né? Então, o ciclo hidrológico fica extremamente comprometido, praticamente inexistente, em regiões desérticas. E aí você vai ter esse climograma parecido com esse sistema aqui que eu coloquei, olha, onde a gente vê na parte esquerda a temperatura. Olha lá, eu estou colocando de 0 até 60 graus, e a gente colocando mais ou menos uma temperatura chegando ao pico de 40 graus, por exemplo, numa cidade do Rio de Janeiro. E a gente, e aonde? Nos meses iniciais do ano. JFM, o que é isso? Janeiro, fevereiro, março. Aí lá no meio do ano, JJ, junho, julho, agosto, são os meses do ano. E as barrinhas, é a quantidade de chuvas. Janeiro, fevereiro, março, é onde vai chover mais. Essas chuvas vão diminuindo, seu regime pluviométrico vai caindo no meio do ano, porque a curva da temperatura, das temperaturas também vai caindo, essa linha vermelhinha, né? Vai lá, a gente está chegando lá nos 30 e poucos graus em janeiro, fevereiro, junho, julho, a gente está chegando numa média de 20 graus. Aí lá no final do ano de novo, outubro, novembro, dezembro, a gente volta a ter de novo uma média acima dos 30 graus de temperatura, onde nós vamos ver aqui os milímetros de chuva medidos em um pluviômetro, como eu já expliquei. E você vai ter ali chuvas medidas a 100 milímetros, 120 milímetros, acima de 80 milímetros, são chuvas bem fortes, chuvas intensas. Então, esta cidade, uma cidade com um estilo, com um regime pluviométrico semelhante ao do Rio de Janeiro, por exemplo, possui regime de chuvas já intensificado em dezembro e em janeiro e uma diminuição de temperatura, consequentemente diminuição de vapor d'água atmosférico, né? Diminuição de vaporização, consequentemente uma diminuição de chuvas, junho, julho, no meio do ano. Perfeito, pessoal? E o fim de mais uma aula de geografia. Até logo, pessoal.